Aleluia. E diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32. E quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou da orelha os brincos e os entregaram a Arão. E este, recebendo-os das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Repita comigo: uma estátua em forma de bezerro. E então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. E diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. E no dia seguinte todo o povo se levantou bem cedo e ofereceram holocausto e trouxeram sacrifícios de comunhão. E todas as pessoas assentaram-se para comer e beber, e mais tarde levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudastes a subir da terra do Egito, perverteu-se com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhe havia ordenado, e fizeram para si um bezerro de metal fundido, e o estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Vamos repetir todos juntos o versículo 9 e o 10? 1, 2, 3. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, e depois farei de você uma grande nação. Isso era Deus falando para Moisés. A gente vai repetir e vai falar o nosso nome em vez de Moisés. E farei de João Vitor uma grande nação. Profetiza sobre a vida do teu irmão aí: e o Senhor fará de ti uma grande nação. Quantos podem bem dizer o nome do Senhor por esta palavra? Aleluia. Estamos diante de uma passagem bastante conhecida, a qual vem narrando a história de Moisés e o povo egípcio, na qual o Senhor, com mão forte, usou Moisés para poder tirar da escravidão de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E esse tema, e essa palavra, ela tem como tema que o povo exige deuses de ouro para poder adorar. Eu quero desde já estar te fazendo uma pergunta: a quem tu tens adorado? A quem tu tens se curvado na noite desse dia? Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui era um povo idólatra, que estava acostumado com a idolatria. Era um povo que ficou cativo, louvado seja o nome do Senhor, na escravidão, nas mãos de Faraó. Era um povo, aleluia, que vivia em miséria. Era um povo que vivia em ruína. Era um povo que vivia aprisionado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, aleluia, levantou Moisés com mão forte para dizer: Moisés, eu vou te usar para tirar o meu povo da escravidão de Faraó. Porque a gente, quando lê o livro de Êxodo, lá no capítulo de número 3, Deus ele falou: Moisés, eu tenho ouvido e visto a aflição do meu povo no Egito. Deus ele tem visto e ouvido a aflição que muitas das vezes eu e você temos passado. Mas eu tenho a certeza que no momento certo e na hora certa, Ele vai se levantar ao nosso favor. E assim foi conforme a palavra do Senhor, aleluia, se cumpriu.
Deus ele levantou Moisés. Moisés ali foi um instrumento, aleluia, por Deus para tirar aquele povo, aleluia, da escravidão que estava ali cativo de Faraó. Aleluia, como todos nós sabemos, Moisés ali é usado e através da tua palavra, quando ele fala, Senhor, nos dá um auxílio. E Deus ele fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. E tu, estenda o teu cajado sobre as águas. E Moisés ali, ele estende o seu cajado sobre as águas. Ali o mar, ele se abre. Todos nós sabemos que o povo, ele passa enxuto, cantando o hino da vitória, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Esse povo é o mesmo povo que quando estava com fome, evangelista Márcio, o Senhor ele enviou maná do céu, enviou a provisão para esse povo, para poder saciar a fome deles no deserto. Esse povo, como nós sabemos, aleluia, quando estava ali caminhando no deserto, estava muito quente, aleluia, por aquele calor ali insuportável. Deus ele estava ali mandando uma nuvem, aleluia, de dia para poder trazer sombra para aquele povo poder caminhar, passar ali pelo deserto. Esse mesmo povo, aleluia, quando chegava a noite e estava frio, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ele ali enviava uma nuvem de fogo, aleluia, que aquecia esse povo, louvado seja o nome do Senhor. É esse mesmo povo, aleluia, quando o povo estava passando pelo deserto, Diácono Mauro, eles estavam com sede, Deus ali tocava na rocha, feria a rocha, aleluia, Moisés feria a rocha e ali Deus entregava água para eles poderem saciar sua sede. Era um povo que o Senhor tinha um zelo, missionária Liliana. Era um povo que o Senhor ali tinha um cuidado. É um povo, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor lhe cuidou em todos os momentos quando estava ali cativo. E tinha uma promessa, eu vou livrar, eu vou tirar da escravidão. E ali ele sai, levando consigo bagagem do Egito. E diz a palavra do Senhor aqui no livro de Êxodo capítulo 32, que ele chega a um determinado lugar, Moisés, ele sobe para um monte para poder orar. Era onde ele tinha o seu lugar de intimidade, na onde que ele orava o nome do Senhor, o Senhor ali palestrava com ele face a face. E diz a palavra de Deus que o tempo ia se passando, e aquele povo estava sobre a responsabilidade de Arão. E aquele povo ali, o dia estava passando, Moisés ali orando, aleluia, invocando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor no monte, e aquele povo ali estava ali sufocando Arão. Arão, quando que Moisés vai voltar? Arão, cadê Moisés? Arão, cadê aquele homem que nos tirou, aleluia, do Egito? Ele está demorando demais. E muitas das vezes somos eu e você, aleluia, quando pedimos algo ao Senhor, e o Senhor muitas das vezes, ele tem, ao nosso ver, ele tem demorado a responder. E muitas das vezes nós começamos a questionar: Senhor, responde a minha oração, cadê você? O Senhor não disse que era comigo? O Senhor não disse que seria com a minha casa, com a minha família? O Senhor está demorando para poder responder. E muitas das vezes nós queremos começar a dar o nosso jeitinho. Muitas das vezes a gente, conforme o Marquinho falou, a gente perde a nossa confiança em Deus, e muitas das vezes nós queremos confiar na força do nosso braço. Quantos milagres, quantos prodígios e maravilhas o Senhor fez, e esse povo lhe testemunharam. Ei, está com fome? Toma aí a provisão, toma o recurso. Está com sede? Beba água. Está muito quente? Toma aí a nuvem para poder, aleluia, aquecer um pouco mais a vocês. O que está faltando? O que vocês querem mais? Eles começam a falar aqui no versículo 1. Vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão consentiu e orientou: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Quantos homens e mulheres de Deus têm consentido? Muitas das vezes, permitindo que dentro de casa, dentro do lar,
entre as coisas ilícitas. Quantos homens e mulheres têm visto, muitas das vezes, algo de errado e têm se calado? O Senhor, Ele está falando. Arão, ele consentiu. Porque ele falou, trazei-nos a mim os brincos de ouros das suas esposas, dos seus filhos, das suas filhas, porque eu vou fazer um bezerro de ouro. E muitas das vezes nós temos dado essa brecha, missionária Liliane, fazendo como Arão. Arão estava na responsabilidade do povo. E Arão consentiu, fazendo ali um bezerro de ouro, conforme o povo estava pedindo, para que eles pudessem adorar, pudessem ser o representante deles ali na sua caminhada. E quantos líderes têm negligenciado, Diácono Mauro? Permitido entrar dentro da casa do Senhor coisas ilícitas, coisas que não agradam o coração de Deus. É noite que o Senhor está trazendo um despertamento sobre a tua igreja. Ei, não permita, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que o mundo não permita, aleluia, que a multidão, aleluia, venha mudar aquilo que o Senhor ele já colocou sobre o teu coração, a responsabilidade que o Senhor ele tem colocado sobre o teu coração, sobre a tua vida. Não se corrompa. Ainda que a multidão venha pedir, Arão, faça para nós um bezerro de ouro para que a gente possa adorar. Mas você sabendo que é errado, não se corrompa. Não se corrompa. Ah, mas o meu filho não é crente, meu esposo não é crente. Vai ter uma festa aqui em casa, eu vou deixar permitir entrar uma bebida, uma cerveja, para o meu familiar que vai vir que não é crente. Não se corrompa. Será que você vai até, de repente, você vai até agradar esse familiar teu, que não é crente, que bebe, que fuma. Mas e Deus? Será que vai ser agradado a tua atitude? Será que Deus ele vai consentir com esse pedido? Com essa brecha que você vai estar dando? Arão, ele era para ele poder se posicionar como homem de Deus, como autoridade. Vocês querem adorar outros deuses? Que vocês mesmo façam, mas eu não vou fazer. Quantos homens e mulheres de Deus não têm se posicionado como homem, como mulher de Deus, dentro da tua casa, na igreja, na vizinhança? Até quando? Vai deixar que as vozes da multidão venham a ser mais alta do que a voz do teu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos não têm se posicionado contra as coisas erradas e se calam com medo do que os homens podem fazer ou pensar ao teu respeito? Ei, não importa o que o homem vai pensar ou fazer ao teu respeito, importa o que o teu Deus vai achar sobre você. É melhor é melhor temer quem? Ao homem ou a Deus? A quem você tem temido? A quem você tem ouvido? A quem você tem escutado? A ordem de quem que você tem seguido? A voz da multidão que estava falando, Arão, faz para nós um bezerro de ouro? Ou a voz de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus aí nessa noite? Não perverta. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, não perverta. Fala com voz de autoridade para a vida dele, não perverta a verdade na sua boca, por causa de quem se levanta contra você, e nem do povo que te segue. Pode parar de me seguir, pode parar de falar comigo, mas eu quero é Deus. Eu quero seguir os princípios e mandamentos do Senhor. Se não quiser mais falar comigo, o problema é teu. Eu quero ficar bem com o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 13 ele vem dizendo: então o povo tirou as orelhas, os brincos e o entregaram a Arão.
E este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Eles entregam os brincos, os ouros, na mão de Arão. Arão funde um bezerro, aquela figura de um bezerro de ouro. Eles começam a adorar o bezerro de ouro. Ele ainda fala, diácono Mauro: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Quem que tirou o povo do Egito foi quem? Foi o Deus de bezerro ou foi o Deus Todo-Poderoso? E eles falam os nossos brincos, nossos ouros. Não. O que Deus ele falou lá atrás, através de Moisés? Faraó, entrega tudo, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que tem no Egito, não vai ficar uma unha sequer. Ou seja, quem deu foi Deus. Eles estavam fazendo ali, falando que foi o bezerro que deu. Foi o bezerro que tirou do Egito, não foi não. Quem tirou foi Deus. Quem fez foi Deus. Quantos nos dias de hoje têm trazido mérito para si? Se a porta se abriu, foi porque foi pelo meu merecimento. Não, se a porta se abriu, foi porque Deus te abençoou. Aleluia. Se a tua família está bem na presença de Deus, foi porque o Senhor fez acontecer. Se o seu filho foi liberto, foi porque foi a mão do Senhor, conforme o filho do Marquinhos falou. Graças a Deus e graças a essa mulher que orou, que buscou. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo ele vem dizendo: diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro do ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. A consequência do bezerro de ouro. Hoje eu adoro o bezerro de ouro e amanhã eu vou para a casa do Senhor adorar. Hoje eu faço o que eu quero com a minha vida no mundo. Amanhã eu estou na igreja dando glória a Deus e aleluia. Hoje eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, usando a minha boca para que não devo usar. E amanhã eu estou na igreja usando a minha boca para adorar o nome do Senhor. Hoje eu estou aqui na festa de família bebendo cerveja junto com meus familiares. E amanhã eu estou na igreja adorando, dizendo o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Fala para o teu irmão aí: Deus não divide a honra dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Há somente um Senhor que é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser bendizido. É o nome do Senhor. Que história é essa de adorar bezerro? A quem tu tem adorado, crente? É o nome de quem que tu tem dado glória, que tu tem dado honra, que tu tem dado louvor? Que história é essa que hoje você vai dançar na boquinha da garrafa e amanhã você vai estar aqui pulando no mistério? Que história é essa? De hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor e amanhã eu estou fazendo coisas que desagradam no coração do meu Pai. Deus ele não divide a honra dele com ninguém. Até quando vai cochear em dois pensamentos? Ou tu é de Deus, ou tu é do mundo. Porque não tem como, louvado seja o nome do Senhor, eu estar fazendo as coisas do mundo hoje, missionária Liliane, e amanhã eu quero cantar aqui no coral das irmãs. Amanhã eu quero cantar no coral dos valentes de Davi. Amanhã eu quero estar tendo uma oportunidade para poder pregar, para poder ter uma saudação. O Senhor ele está dando oportunidade. Quem tu és? O que tu quer? Tu quer fazer a minha vontade ou tu quer fazer a vontade do mundo? Porque se tu quiser fazer a vontade do mundo, fica no banquinho aí. O dia que tu se converter, o dia que tu estiver liberto, transformado, você sobe no altar para fazer a vontade de Deus. E diz a palavra de Deus. Cadê o glória a Deus da igreja aí na noite desse dia? E no dia seguinte todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocausto e trouxeram sacrifícios de comunhão.
Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber. Mais tarde levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudastes a subir da terra do Egito, perverteu-se com muita facilidade e rapidez, e desviaram-se do caminho que eu lhe havia ordenado. Quantos irmãos dentro da casa do Senhor se encontram como esse povo, missionária Liliane? Olha o que Deus ele vem falando: Moisés, desce depressa, porque o teu povo, ele não diz nem o meu povo, pastor. Ele diz: Moisés, o teu povo, que ajudastes a subir a terra do Egito, perverteu-se. Lembra aquele povo que você, aleluia, usado pela minha presença, tirou da escravidão de Faraó? Já se perverteram. Sabe o meu povo, Moisés, que quando eles estavam ali com sede, pediram água de beber, eu enviei a provisão, já se perverteram. Sabe o teu povo, Moisés, que quando estava com fome, eu enviei maná do céu, já se perverteram. Sabe o teu povo, Moisés, quando estava ali com calor, caminhando pelo deserto, e eu enviei a nuvem, aleluia, para poder trazer um refrigério sobre a vida deles, já se perverteram. Sabe o teu povo, Moisés, que viram os meus prodígios e as minhas maravilhas, já se perverteram. É o Senhor ele falando: sabe o meu povo, que eu curei, que eu libertei, que eu transformei, que eu dei uma família, que eu dei um lar, que eu dei um filho, que eu dei, aleluia, um ministério, já se perverteu. Já se perderam pelo meio do caminho. Já estão ali, aleluia, adorando o bezerro de ouro. Já se curvaram diante de Baal. Aleluias. Já se perderam com muita facilidade e rapidez, desviaram do seu caminho que eu lhe havia ordenado. Quantos homens e mulheres de Deus já se perderam no meio do caminho? Que um dia pregou, um dia louvou, um dia esteve aqui no círculo de oração, mas se perdeu no meio do caminho. A palavra de Deus, ela diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Nós cantamos muitas das vezes: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Muitas das vezes a gente chora, se emociona, na casa aqui do Santo dos Santos, mas depois estamos aí fazendo as coisas do mundo lá fora. Ainda não teve encontro não, querido. Porque conforme foi louvado, quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver não. O povo tinha visto tudo que o Senhor lhe tinha feito por eles. Mas porque Moisés demorou no monte, eles pediram: Arão, faz para nós um bezerro de ouro, para que possa nos representar, para que possa ir na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos têm se dobrado diante de outros deuses? Pergunta para o teu irmão do teu lado aí: para onde tu tem inclinado o teu coração? Para onde tu tem inclinado o teu coração? Para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Quantos aí nos dias de hoje tem, aleluia, pegado referências de homens mundanos para si? Eu estava vendo, até comentei com a Tuane dentro de casa, o Oruan foi solto da prisão, ele estava sendo levado aqui nos ombros, de volta para Jerusalém, Márcio, porque a arca tem que ser levada nos ombros. Eles pegaram Oruan, trazendo como se fosse um Deus. Eu falei: está parecendo até que era Jesus. E quantos, louvado seja o nome do Senhor, dentro da casa do Senhor, e olhando esses homens como referência. Fala para o teu irmão aí: a tua referência é Jesus, aquele que se entregou, aleluia, na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. A nossa referência é aquele que falou: Lázaro, venha para fora. A nossa referência é aquele que falou: mulheres, não chores.
A nossa referência, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que falou, Talita cume, a ti te digo, levanta-te. Ei, jovem, quem tem sido a tua referência? A tua referência é Jesus, que tem falado, vem filho amado, vem bendito do meu Pai naquele grande dia. Mas muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres têm se corrompido, têm adorado as coisas do mundo, têm feito, aleluia, das coisas do mundo o seu Deus. E Deus ele continua falando com Moisés, no versículo 34, vai, pois agora, e conduze esse povo para onde eu te orientei, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhe fizesse um bezerro de ouro e a cultuaram. E Moisés ele diz aqui, no versículo 12, e Moisés argumentou diante de Yahvé, tu me disseste, faze subir a este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo, contudo disseste, conheço-te pelo nome e encontraste graças a meus olhos. Agora, portanto, se me vê com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado pela tua misericórdia. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. E replicou-lhe Moisés, se não vieres tu mesmo, não me faças sair daqui. Foi Deus falando para Moisés, Moisés, vai agora e conduza esse povo. E Moisés ele pergunta, Senhor, quem vai comigo? Quem vai conosco? E o Senhor ele responde, eu mesmo vou adiante de ti e expunirei aquele povo. E Moisés ele fala, Senhor, tu disseste tudo isso, mas se a tua presença não for comigo, daqui eu não sairei. Se a tua presença não for comigo, daqui eu não sairei. É Moisés dizendo, Marquinhos, Senhor, a tua presença é o suficiente. Senhor, eu não quero a terra prometida sem a tua presença. Senhor, eu não quero riquezas sem a tua presença. Senhor, eu não vou sair daqui se a tua presença não for comigo. Quem tu prefere? Entrar na terra prometida sem a presença, ou estar em paz dentro do teu lar com a presença de Deus? O que tu prefere? Ter bens materiais sem a presença, ou viver com o suficiente, com o necessário, com a presença? Moisés ele estava falando, Senhor, não me faça sair daqui sem a tua presença. E quantos que o Senhor ele tem mandado, acalma, aguarde mais um pouco, aleluia, e muitas das vezes temos falado, está demorando demais, eu vou dar o meu jeito, sem a tua presença. Eu vou porque eu sou inteligente, eu tenho estudo. Eu vou porque eu conheço o caminho, eu conheço a rota. Mas o Moisés ele está dizendo, ei crente, não sai sem a presença de Deus não. Quantos homens e mulheres têm saído sem a presença? E quando chega no meio do caminho, ele quebra a cara e quer voltar. Senhor, por que aconteceu isso? É Deus falando, porque tu saiu sem a minha presença. Senhor, porque a porta não está se abrindo, porque tudo se fechou. É porque tu está fazendo direcionado pela tua próprio entendimento, não pela minha presença. É noite que o Senhor está falando para homens e mulheres aqui nesse lugar. Quer ir? Vai com a minha presença. Quer fazer? Faça através da minha presença, através da minha direção. Quer ver a casa transformada? Se coloca na brecha na minha presença. Porque é através da oração, a oração Deus de bezerro não, a oração Deus Todo-Poderoso, que a bênção, que o milagre ele chega na nossa casa, na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele falou para Noé, Noé, faz a arca aí, porque vai chover, vai acontecer o dilúvio, Noé. E diz a palavra de Deus que aquele povo dava-se
em casamento. Eles queriam saber de festejar, de curtir. Eles não estavam nem aí com a palavra que Noé falou, vai chover, vai vir um dilúvio. Eles não deram crédito. E quantos não têm dado crédito à palavra que tem sido pregado nesse altar? Deus, homens e mulheres têm falado, quer ver milagre acontecer? É na minha presença. Quer ver escape, quer ver livramento? É na presença de Deus. Quer ver família transformada? É na presença de Deus. Noé estava falando, vai chover. E eles não estavam dando crédito, pastor. Mas Noé ouviu a voz de Deus. E por Noé ouvir a voz de Deus, ser amigo de Deus, Noé recebeu vitória. O dilúvio veio, Noé, a tua casa e tua família ficou protegida, evangelista Márcio. Porque ouviu a voz de Deus. Qual voz que tu tem ouvido, homem de Deus e mulher de Deus? A quem tu tem se curvado, a quem tu tem se rendido? Louvado seja o nome do Senhor. Saul começou até bem, ouvindo a voz de Deus, missionária Liliane. Mas chegou um determinado tempo da tua vida, que ele já não estava querendo mais obedecer aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer. Deus ele falou para Natan, deu um recado para Saul. Saul, entra lá em Amaleque e acaba com tudo. Eu não quero que sobra nada. Mata a criança, mata o rei, mata os bois, mata os gados, mata tudo. Eu não quero ninguém para contar a história. Saul entrou, trouxe o rei Agag vivo e ele trouxe os melhores dos gados. E Samuel falou, o que me interessa mais para o Senhor? O obedecer ou sacrifício? Ah, Senhor, mas eu vou dar o meu jeitinho. O que o Senhor está falando para mim e para você na noite desse dia? O que me adia? O que eu prefiro? Que obedeça a minha voz ou sacrifício de tolo? Por causa da desobediência de Saul, Deus ele se arrependeu de ter constituído ele como rei. E Saul ele morre. Ou seja, a nossa desobediência, ela gera para nós uma consequência. Mas também a nossa obediência, ela gera para nós também consequências boas. Moisés ele falou, Senhor, não me faça sair daqui sem a tua presença. Deus ele falou, Noé, vai chover. E Noé fez conforme a palavra de Deus. Criou a arca. E recebeu vitória. Saul desobedeceu. Louvado seja o nome do Senhor. E teve o desagrado do Senhor para com a vida dele. E eu e você. O que nós iremos fazer? A quem nós iremos seguir? José foi jogado na cisterna, foi vendido pelos seus irmãos. Foi acusado de estupro pela mulher de Potifar. Ele tinha todos os motivos para abandonar a Deus. Mas ele se permaneceu fiel até o fim. Porque Deus ele falou através de sonhos, José, o sol e a lua vão te obedecer. José, eu vou fazer de você um governador no Egito, José. E José tomou pancada, apanhou, foi preso injustamente, mesmo assim se manteve fiel. E obteve vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel estava na Babilônia, diaconisa Cláudia. Todo mundo lhe falou assim, ó, aquele que não adorar vai ser jogado na cova dos leões. Aquele que não parar de orar, que não for orar somente, louvado seja o nome do Senhor, aos meus deuses, vai ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel, mesmo assim, prevaleceu na oração, porque Daniel ele sabia quem tinha o chamado, quem tinha o levantado, em quem ele tinha querido, quem era o seu Deus. E tinha um decreto. Mas Daniel continuou 3 vezes ao dia, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome do Senhor. Foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor já estava lá fechando a boca dos leões e nenhum dano aconteceu a Daniel. Fala para o teu irmão aí, vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena a gente perseverar em oração. Davi pecou, não pecou?
Mas ele falou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável, mas não retire de mim o teu espírito. Davi fez o que era mal diante do Senhor. Mas Davi, o que ele cometeu com Betseba, ele não cometeu de novo, porque ele se arrependeu de fato e de verdade. Mas sabe qual é o nosso mal? Que muitas das vezes a gente comete, pede perdão a Deus e volta a cometer de novo. E ele quer vir para a casa do Senhor e falar: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retire de mim o teu espírito, a tua presença. E quer colocar o Davi como exemplo. Mas Davi pecou, errou. Mas daquele erro que Davi cometeu, ele não voltou novamente a cometer. E foi um homem conhecido segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É noite que o Senhor está trazendo um despertamento para nossas vidas. Não tem como a minha presença está na tua vida, na tua casa, na tua família, mas com você de qualquer maneira. Não tem como a minha presença sobressair sobre a tua vida e você se rendendo a deuses de bezerro, deuses estranhos. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao mundo. O que não dá é para a gente ficar no meio termo, em cima do muro. Raabe morava em cima do muro. Mas ela falou: eu quero é Deus. Eu sei que vocês vão vir aqui, vão tomar, mas eu quero o Senhor. É a noite que o Senhor está dando mais uma oportunidade. De repente você entrou aqui, de repente como Arão, consentindo com o pedido do povo, fazendo o que desagradou o coração do Senhor. De repente você entrou aqui como aquele povo que viu tantos prodígios e maravilhas que o Senhor fez na tua vida, na tua casa, na tua família, e por algum motivo você se rendeu e começou a adorar os bezerros de ouro. Mas o Senhor está te chamando para voltar à rota, para fazer como Moisés: Senhor, sem a tua presença, daqui eu não saio. Está sendo até difícil, mas Senhor, eu prefiro a tua presença. De repente você entrou aqui com o seu bezerro de ouro, sendo de repente uma cerveja. De repente o teu bezerro de ouro tem sido um cigarro, uma droga. De repente o seu bezerro de ouro tem sido uma brecha que você tem dado. Mas é a noite que o Senhor está falando para mim e para ti: larga esse bezerro de ouro e vem me adorar em espírito e verdade. Fique de pé que eu quero orar pela tua vida. Deus,